Shalom, queridos. Hoje é Filipenses capítulo 4. A satisfação de viver em Cristo. Esse é o tema. Nesse capítulo, nessa carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, trata-se de uma exortação de Paulo aos moradores de Filipos. E eles alegram-se no Senhor Jesus Cristo e a perseverar em oração. Ele argumenta e estimula para que as pessoas aprendam a viver as situações que se apresentam com fé em Cristo. O Senhor Jesus ensinou a Paulo, através da vivência e da experiência, a ser resistente e resiliente, sempre com fé em Deus. Viver em Cristo nos dá força para continuar e para suportar e vencer todas as adversidades. Filipenses 4 tem um contexto histórico. Nesse contexto, trata-se de um encerramento das sessões anteriores por Paulo e logo em seguida introduz exortações subsequentes. O apóstolo considerava a vida dos amados filipenses como alegria e aconselhava a todos a estarem firmes e que estejam sempre com boas ações. Filipenses 4:1. Estejam firmes no Senhor. Estai assim firmes. Essa expressão faz lembrar os soldados romanos que nunca recuavam por medo de serem mortos por seus comandantes. Filipenses 4:2. A importância da união. A palavra rogo aparece duas vezes, uma com cada nome, evitando o favoritismo, que seja da mesma mente, traduz a palavra grega, foi comum nesta carta. Filipenses 2, de 1 a 11, é comum essa expressão. Note bem, a palavra rogo aparece duas vezes e uma cada nome, evitando favoritismo. A outra expressão, que sejam da mesma mente, traduz palavra grega, muito comum nesta carta, Filipenses 2, de 1 a 11. Essa desunião não deve ter sido um problema sério, já que Paulo deixou sua exortação para o final da carta. Não se tratava de um problema moral nem teológico. Filipenses 4:3. O verdadeiro companheiro. Ademoesto-te é menos autoritário que rogo. A palavra ademoesto-te é menos autoritário do que rogo. Verdadeiro companheiro está no singular. Alguém de autoridade, um pastor certamente, seria o mediador no conflito. Em outras passagens, companheiro é traduzido como comunhão. Era o companheiro de trabalho, alguém responsável pela obra. Paulo deu 2 motivos para ajudar estas mulheres. Primeiro, elas trabalham ao lado dele. Segundo, elas combateram junto com Clemente e os colaboradores de Paulo. O livro da vida, essa palavra raramente mencionado no Novo Testamento. Apocalipse 3:5, Filipenses 20:15.
diz respeito àqueles que estão listados entre os salvos. Filipenses 4, de 4 a 9. Nesta seção, Paulo aborda a paz partindo de duas perspectivas. Paz em meio a circunstâncias problemáticas e construindo um ambiente pacífico. Filipenses 4, de 4 a 5. Regozijai-vos. Moderação é altruísmo e respeito pelos outros. Raramente mencionada nos escritos de Paulo, a amabilidade é algo que se espera dos cristãos e dos líderes da igreja. 1 Timóteo 3:3, Tito 3:2, Filipenses 2, de 1 a 4. Notória. Indica que a moderação faz parte da reputação da igreja. O Senhor está próximo. Lembrou aos cristãos de Filipos da presença invisível de Cristo. Filipenses 4, de 6 a 7. Confia no Senhor diante da ansiedade. Ansiosos é o mesmo que preocupados. Mateus 6, 25 a 34. O antídoto da ansiedade é a oração. 3 palavras expressam diferentes aspectos da oração. Oração, atitude de adoração, súplica, necessidades, petições, preocupação específica. A ação de graças molda as orações com gratidão. Em resposta, a paz de Deus traz poder para resistir. A paz excede o entendimento e acalmando situações problemáticas em que nem as explicações funcionam. Além disso, a paz guarda, mantendo o coração e a mente livres da ansiedade. Então, quer parar de ser ansioso? Ore, entregue tudo nas mãos de Deus. No instante passa a sua ansiedade. O conselho do Senhor é esse: orar sem cessar. Isso não quer dizer que você vai ficar de joelhos o dia inteiro. Quer dizer que você não dá um passo que não seja se colocando diante de Deus, ligado na sala do trono, reconhecendo que Ele é teu Pai e Ele não se esquece de você. Está escrito em Isaías 49, 15. Filipenses 4, de 8 a 9. A honestidade e justiça divina. 7 qualidades criam um ambiente de paz verdadeiro. A expressão, a palavra verdadeiro é eticamente autêntico. Honesto é honrado, algo de respeito. Ser justo é dar às pessoas aquilo que elas merecem. Puro é algo santo diante de Deus. Amável, mencionado apenas aqui no Novo Testamento, é cativante. A palavra amável, aqui no Novo Testamento, está sendo mencionado como uma palavra cativante. De boa fama, também usado apenas aqui no Novo Testamento, é o mesmo que louvável. Virtude diz respeito à excelência moral. Louvor é fazer com que Deus seja louvado, o Deus de paz, completamente, a paz de Deus, no sentido de que a vida que possui essas características promove a presença de Deus. Filipenses 4:10, o florescer do cuidado. Floresceu indica que houve um espaço de tempo entre as ofertas anteriores dos cristãos de Filipos, 2 Coríntios 8, e os encaminhamentos de Epafrodito a Paulo em Roma, Filipenses 2, de 25 a 30. Como Paulo não tinha necessidade, eles não tinham oportunidade de ofertar. Filipenses 4:11, a confiança em Cristo. Aprendi
denota uma lição de que gera um conhecimento ainda maior, seja qual for o estado. É autossuficiência que vem da confiança em Cristo. Filipenses 4:12. Fé, mesmo diante das adversidades. Sei, essa palavra sei é resultado de experimentar várias circunstâncias. As circunstâncias difíceis foram estar com fome e passando necessidades. As circunstâncias boas, em contraste, foram ter abundância, estar tendo fartura e ter abundância. Juntas, elas ensinam a Paulo a viver contente. Filipenses 4:13. Cristo nos possibilita todas as coisas. Todas as coisas se referem às flutuações econômicas da vida, por meio de Cristo que me fortalece. Ensina que Cristo capacita os crentes a viverem a vontade de Deus. Paradoxalmente, Paulo era forte quando estava fraco. Ele só era independente quando dependia de Deus. Essa é a vida do discípulo de Jesus. Filipenses 4:14. A importância de compartilhar. Tomar parte é a palavra que corresponde à cooperação. Filipenses 1:5. A aflição é o mesmo que dificuldades. Os verdadeiros parceiros compartilham as dificuldades. Filipenses 4:15. O amor de Paulo pela igreja. No princípio do Evangelho se refere, essa expressão no princípio do Evangelho, está se referindo à época em que Paulo partiu de Filipos a fim de continuar pregando na Europa. Mais uma vez comunicou cooperação. Filipenses 1:5. Outras igrejas tinham um relacionamento de mão única com Paulo, só recebendo e não dando. Senão vós somente. Essa expressão, senão vós somente, revela um dos motivos pelo qual Paulo amava a igreja de Filipos. Eles faziam aquilo que os outros não faziam. Filipenses 4:16. As ofertas enviadas a Tessalônica. Após deixar Filipos, Paulo entra em Tessalônica e imediatamente os cristãos de Filipos começaram a mandar-lhe ofertas, o que se manteve de forma constante uma e outra vez. Filipenses 4:17. O desejo pelos frutos. Paulo tinha contentamento e capacidade de adaptação. Ele não estava procurando dádivas. Fazer isso seria abusar dos convertidos e comprometer sua condição de servo. A motivação de Paulo era superior, espiritual. Ele buscava que aumente a vossa conta. Ele buscava que aumente a vossa conta. Usando termos diferentes financeiros, Paulo declarou que esse lucro provinha de uma ação. Aumente são os juros que isso acreditaria na conta dos cristãos filipenses. Dar, ato físico e material, é uma transação espiritual. Filipenses 4:18-20. Deus suprirá todas as suas necessidades. Continuando com a linguagem financeira, Paulo tinha recebido tudo. Qualquer que fosse a dívida dos filipenses com ele, ela fora paga. O fato de Epafrodito estar ali era em abundância. O apoio material dos filipenses era como cheiro
de suavidade e um sacrifício aceitável, porque atendeu às necessidades de Paulo e foi aprazível a Deus. Romanos 12, de 1 a 2. Dá sempre mais bem a quem dá do que a quem recebe. Dá sempre, faz bem a quem dá do que a quem recebe. Quando você dá, o bem maior é para você. Eu tenho experimentado isso há muito tempo na minha vida. Glórias ao meu Deus. Maravilhoso quando vou fazer uma visita, parece que eu que fui visitada. A alegria é tão grande que eu acho que nem a pessoa que foi visitada fica tão alegre. Isso é maravilhoso. Dá atenção às pessoas visitando. Dá atenção às pessoas levando o evangelho da salvação, fazendo com que elas aceitem Jesus Cristo, consolidando. Tudo isso traz alegria. Você dar o seu tempo para o serviço de Deus é a maior alegria que um cristão pode ter. Eu não sei como alguém ainda pode recusar a fazer isso. Não, mas tem minhas coisas para fazer. Ah, meu Deus, algum dia eu vou poder fazer essas coisas, mas eu tenho uma casa para cuidar, tenho um jardim para cuidar, tenho uns animais para cuidar, tem tudo para cuidar. Mas só que o que Deus disse foi: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Você pode ter 1000 coisas para cuidar, mas você está duvidando de Deus? Porque você faz o que Ele manda, que é cuidar do reino, ganhar vidas, discipular essas vidas, consolidar essas vidas. É isso o seu trabalho. Agora, as demais coisas que você quer, que tem que estar nessa correria toda para conseguir, não pense que Deus não vai lhe dar. Acredite na palavra, Deus vai lhe dar. Agora Ele quer que você confie nele e faça a obra dele. Enquanto você está fazendo a obra dele, Ele está providenciando a casa que você quer, o carro que você quer, a casa de praia que você quer, tudo Ele quer te dar. Agora Ele quer que você confie, que Ele quer que você cuide do reino. Ele entregou o crescimento do reino na minha e na sua mão. Vamos prosseguir juntas, você aprendendo a palavra semanalmente, estudando, se dedicando à palavra, se preparando para fazer a obra mais sagrada, mais abençoada que existe, que é ganhar, consolidar, discipular e enviar. Se você não se prepara, não tem gosto da palavra, não medita na palavra, odeia o seu estudo de discipulado, então volte à frente e se converta novamente. Diga: Senhor, eu quero me converter. Eu preciso aceitar a Jesus de verdade, porque todo cristão só tem uma tarefa única, que é ganhar, consolidar, discipular e enviar. Nessa tarefa está contido tudo mais, porque nessa tarefa você vai visitar, faz parte daquele chamado de Mateus 25, de 31 a 46, porque se você está fazendo isso, ganhando, consolidando e enviando, está incluído tudo aquilo de Mateus 25, de 31 a 46. Se você já leu, se não leu, torne a ler, que você vai saber que no discipulado está toda a obra que Deus quer na sua vida. Se você discipula, é claro que você vai encontrar pessoas, se você ganha vida, você vai encontrar pessoas que você ganha que está passando fome, vai encontrar pessoas que estão doentes. Então, lá em Mateus 25, está dizendo visitar, está dizendo dar comida, está dizendo dar água a quem tem sede. Toda essa obra é feita no discipulado, porque você não vai discipular somente os ricos, vai encontrar pobre para discipular. Vai ganhar pobre, vai ganhar rico. Então, no rico você não precisa a parte da obra social. Ao contrário, você ganha dos ricos, eles vão te ajudar a fazer a obra social. Mas para o pobre você vai precisar de fazer a obra social. E aí é onde está a resposta de Deus. Quer a obra que agrada a Ele? Quer fazer a obra que Ele está pedindo? Comece ganhando vidas, consolidando vidas, discipulando vidas e enviando vidas. E é para isso que você está nesse discipulado nobre, onde você não tem do que se queixar. É um assunto para a família inteira, seu adolescente, seu jovem, seu adulto, todos que estiverem naquela família têm o mesmo assunto. Por que não sentar toda noite e pegar o capítulo e fazer o culto doméstico com o capítulo do discipulado? Por que essa resistência? Tenha certeza que isso não vem de Deus, essa resistência não é de Deus. Porque primeiro, Deus quer que você se reúna em família para fazer o culto.
Segundo, se você é sábia, em vez de pegar o outro assunto, você pega justamente o assunto do discipulado. Eu espero que vocês sejam sábios, porque Deus manda justamente que sejamos sábios. Ensina-me a contar os dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Salmo 91, versículo 12. Se você ainda não conseguiu a sabedoria, pede ao Espírito Santo para te ensinar a contar os seus dias de tal maneira que você alcance um coração sábio. Um coração sábio tem visão de águia, vê as coisas à distância. Você não enxergou que esse discipulado é uma maneira da igreja estar do jeitinho que Jesus quer? É isso aí, medite sobre isso, veja como esse discipulado é a sua família inteira envolvida com a palavra de Deus. Um assunto só a cada semana para a família sua e para todo o ministério. Você queria melhor do que isso? Melhor do que isso? Não existe. Não existe. Um discipulado melhor do que isso não existe. Você podia ter uma revistinha para estudar, a revistinha não tinha nada de errado, está tudo de excelência, mas não era a Bíblia. E o que Deus mandou fazer foi meditar na palavra de dia e de noite. Não foi em revistinha. A revista pode ser inspirada na Bíblia. Alguém extraiu o assunto da Bíblia. Mas o que Deus disse foi meditar na palavra de dia e de noite. Então nós estamos na fonte, na vontade de Deus. Medita na minha palavra. Ele disse a Josué também, lá em Josué, capítulo 1, versículo 8, não se aparte da tua boca as palavras deste livro. Então vamos em frente, que o que Deus tem para nós é coisa que os seus olhos nunca viram e seus ouvidos nunca ouviram. Tenha certeza disso. As bênçãos correm atrás daqueles que obedecem. Então vamos obedecer, que tem muitas bênçãos correndo atrás de nós. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do MAI-FJ, com todos os líderes e colíderes de célula e todos os componentes da célula do MAI-FJ, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.